O código de ética que você, pequeno e médio empresário, que está nos ouvindo aqui, tem no seu negócio, ele é fundamental para você construir uma boa imagem. Porque é a ética que nos faz respirar de maneira diferente. Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido. Olá, aqui é a Sara. Esse é o podcast das 11 fragilidades e eu estou aqui com o Tederaldo. E hoje a gente vai falar sobre uma fragilidade muito importante, mas que ela também é muito arriscada para as empresas. E a gente vai falar sobre esse assunto que é um dos bens mais valiosos da empresa. Mas antes eu queria lembrar você para se inscrever, também comentar, deixar seu like. E não se esqueça também que esse canal aqui é para fazer sua empresa crescer e crescer mais rápido com solidez. Então, Tederaldo, eu já queria emendar na pergunta, que eu quero que você já me responda. Qual é o bem mais valioso das empresas? Bom, a gente poderia dizer que é dinheiro, né? O dinheiro que ela tem em caixa. Nós poderíamos dizer que são os colaboradores, quem sabe os clientes que a empresa tem, porque ela passou anos e anos para construir uma carteira de clientes. Talvez os clientes sejam um bem mais valioso, né? Poderíamos dizer também que podem ser as instalações que ela tem, o know-how que ela adquiriu ao longo do tempo, quer dizer, a inteligência da empresa. Tem vários ativos que a empresa tem que você poderia classificar numa ordem e dizer, escolher o mais importante. Você, o que é que você acha que seria o mais importante? Estou devolvendo a pergunta. Você quer que eu responda? Dessa lista que eu fiz aqui, você colocaria qual deles o mais importante? Ou tem algum outro que não está nessa lista? Tem um outro que eu tenho em mente, mas eu diria que dinheiro é uma coisa bem, né, bem importante. Mas eu acho que... Você quer que eu responda mesmo? Eu acho que é a imagem da empresa. A imagem, muito bem, muito bem. Acertei. Você anda lendo o livro bem, né? Anda pesquisando esses assuntos, está sabendo cada vez mais. Eu diria que é polêmico a gente falar sobre isso, né? Uhum. Veja que você rapidamente já falou logo em dinheiro. Eu diria que o dinheiro é um dos menos importantes de todos, viu? Mais importante ainda do que o dinheiro mesmo, talvez fossem os clientes, porque os clientes é que geram dinheiro para você. O dinheiro pode acabar, mas se os clientes se mantiverem, eles geram mais dinheiro. Mas isso é outra questão. Hoje nós não estamos falando sobre imagem, né? E, sem dúvida, a imagem eu acho que é o bem mais valioso que a empresa tem. A imagem, a reputação dela. Porque se você perder a sua reputação, a sua empresa pode ser varrida do mapa, assim, ó, de uma hora para outra. Quer dizer, todos esses ativos que eu acabei de falar, clientes vão embora se você arranhar a sua imagem. Os colaboradores vão embora. O dinheiro que você tem ele vai desaparecer, porque você vai, sei lá, ter que usar ele para resolver esse problema da imagem, ou porque o dinheiro vai acabar, né? Você não vai ter mais cliente, ele vai acabar. Então, a reputação, eu acho que é o bem mais valioso que a empresa tem. Como ativo mesmo, sabe? Entendi. E como é que faz para conquistar uma boa imagem, assim, uma boa reputação na empresa? Pois é, essa é mais uma variável que mostra porque ela é tão importante. Porque você leva anos, quer dizer, levam-se anos para você construir uma reputação sólida. Você não consegue construir uma reputação, você até constrói uma reputação superficial em pouco tempo. O que eu chamo uma reputação superficial, uma imagem superficial? É aquela que você começa a ver nas redes sociais, ou na televisão, ou até no jornal. Você começa a ver uma determinada pessoa e você vai construindo uma imagem, uma visão, né? Uma avaliação da reputação que você acha que aquela pessoa tem, que você acha dela. Só que essa é uma imagem que eu diria que ela é mais, vamos dizer assim, superficial, né? Porque você não pegou na pessoa, você não tem um relacionamento com ela de mais longo prazo. A gente só sabe mesmo como é que uma pessoa se comporta, e olhe lá, né? Quando você passa um tempo com ela. Não tem aquela história do namoro, né? Você namora com a pessoa durante muito tempo, e aí você acha que a pessoa é daquele jeito. Quando você casa, você vê que não é exatamente daquela maneira que que você via. Não é porque a pessoa tentou lhe enrolar, é porque ela se comporta
de maneira diferente na hora que ela casa. Então, precisam-se anos de convivência para que você conviva com a pessoa, com o seu cliente, com quem quer que seja, em situações diferentes da vida, para que você conheça mais aquela pessoa. Um cliente, Sara, ele perceber que você é uma pessoa confiável, confiável no sentido amplo, você tem que ter tempo. Leva tempo. Você tem uma média, assim, de quanto tempo? Puxa vida, isso é uma boa pergunta, porque eu tenho clientes, na minha empresa de tecnologia, para não falar dos clientes atuais, dos nossos clientes das nossas fragilidades, Sim. mas nem em minha empresa de tecnologia, eu tive clientes que ficaram comigo durante 18 anos. E aí, depois de 18 anos, por que eles estão com você por 18 anos? Não é porque você tem o melhor produto, não é. É porque você tem algo a mais do que o produto. E também não é só um atendimento, é porque eles confiam em você. Por que eles confiam em você? Porque você tem uma boa reputação, você faz as coisas da maneira certa, né? Uhum. Então, eu diria que, eu não sei, viu? Uma boa pergunta essa. Eu diria que é um tempo longo, 1 ano, 2 anos, aí você começa a olhar e dizer, puxa vida, ele vai fazer daquele jeito. Você já começa até a adivinhar. Tinha um cliente que me dizia isso, Federal, eu já sei o que você vai fazer. Ele já me conhecia a esse ponto, né? Que se constrói com o tempo mesmo, né? Uma É relação, qualquer tempo, relação. é tempo, Então, faz é sentido tempo. mesmo. Mas, assim, além disso do tempo, né? Tem alguma outra forma de você medir se você está construindo uma boa reputação ou não? Porque você pode passar esse tempo, né? Esse 1 ano, por exemplo, meio às cegas, assim, sem saber, né? Acho que tem empresas que nem investigam muito se elas estão tendo boa reputação ou não, assim. Existe algum método, alguma coisa que possa auxiliar o empresário a descobrir se ele está indo pelo caminho certo, assim, se ele está construindo, né, uma boa reputação ou não? Tem, eu diria que é um medidor mais interno seu, de processo interno, do que um medidor onde você, uma medida onde você depende do outro para dizer isso, porque as pessoas não dizem, a gente já, não sei se falamos já sobre isso em algum podcast, mas vamos falar. Já falamos sobre a fragilidade do cliente, já falamos sobre a fragilidade do cliente. Já falamos. Não lembro se a gente abordou isso, mas acho que sim. Quer dizer, o cliente dificilmente ele lhe dá um feedback. São pouquíssimos clientes que lhe dão um feedback. Ele dá um feedback até para dizer coisa boa. Um feedback para ele dizer uma coisa que não é boa é mais raro ainda. Ou seja, se você depender do feedback do cliente para você saber se você tem uma boa reputação, você vai ter dificuldade, porque, né? Então, é um medidor, é uma medida mais interna, é algo mais seu. Se você se comporta de uma determinada maneira, você, você tem uma tendência muito grande de ter uma boa reputação. Coisa simples. Você diz uma coisa e faz. É simples isso. Eu digo isso e faço. Mas Daniel, você está dizendo uma coisa que é óbvia. Pois é, mas a gente, nós seres humanos Mas temos não uma faz o tendência. óbvio, né? Nós seres humanos temos uma tendência muito grande de dizer uma coisa e fazer outra, não temos? Como seres humanos? Então, isso cria já um problema de imagem. Então, Ser coerente, né, eu acho. é, exatamente. Coerente e consistente são duas variáveis, parecem a mesma coisa, né? Mas são ligeiramente diferentes. Precisa ser os dois, precisa ser coerente e precisa ser consistente também. Quer que eu explique a diferença de um para o outro? Quero. É legal, Antes, né, essa... antes que você pergunte, eu vou falar. Coerente é quando você faz isso, quando você diz uma coisa e faz aquilo que você diz. Você é Tá. coerente. Consistente é quando aquilo que você faz é realmente algo sólido, consistente. Eu não estou fazendo qualquer coisa. Eu estou fazendo alguma coisa que de fato vai preservar a minha imagem. Então, quando por exemplo, eu me preocupo com o atendimento que eu dou para você como cliente, eu estou sendo consistente com o fato de eu lhe dizer que você é um cliente importante. Percebe? Coerente tem mais só a ver com o discurso e a prática. Então, eu poderia dizer para você que, sendo coerente, eu poderia dizer que eu vou lhe atender em 10 dias, quando você precisa que eu lhe atenda em 3, e eu vou lhe atender em 10. Eu sou coerente. Consistente é quando eu já sei que você precisa de 3 dias, e eu vou lhe atender em 3 dias. Porque você precisa, não é porque eu só quero. Não é? Eu sou consistente com lhe transformar num cliente que tem um bom atendimento. Percebe? Entendi. Faz sentido mesmo. Consistência é o que eu falo. O que eu faço tem consistência. É uma, Legal. é uma
É uma linha tênue, né? Mas É, deu para entender, sim. Mas em relação à avaliação, né? Que você falou um pouco sobre essa avaliação interna mesmo, enfim. Então, assim, por exemplo, essas avaliações que tem aplicativo, que geralmente, né, as pessoas colocam, os clientes vão lá, os consumidores, e avaliam, né, a sua empresa, o seu produto. Você acha que isso é mais benéfico ou não, assim? E se for uma coisa positiva, talvez seja uma avaliação superficial mesmo? não, talvez não seja. O que eu estou dizendo é que são mais raros, né? Essas avaliações, assim, ou a pessoa faz essas avaliações mais públicas, ou a pessoa faz uma avaliação tanto raivosa, foi lá, não gostou, aí, pá, isso aqui não É, presta. Ou você faz uma avaliação extremamente superficial, sob o ponto de otimismo. Você foi lá, a pessoa lhe atendeu, e aí você disse que o atendimento foi ótimo. Você nem gostou tanto assim da comida, por exemplo, você não fala isso. Você fala só que o aham, atendimento foi ótimo. É uma tendência nossa de ou pegar pesado demais, né? Usar ou muita emoção, não, ou é o você. extremo. É, Por exemplo, o Uber, né, que a gente usa muito. Na maioria das vezes, quando ele pede, né, para você avaliar, se não for nada muito extremo que a pessoa fez de errado, você sempre vai dar 5 estrelas, assim. Pelo menos eu acho que também várias pessoas que eu conheço não dão, tipo, 3, 4 estrelas, né? Tipo, não dão a avaliação que talvez fosse a mais coerente com o serviço da pessoa. Mas por comodidade mesmo também, porque, não sei, né? A gente tem esse costume mesmo de já ir lá, ter 5 estrelas e pronto, né? exato, E exato. aí a pessoa não vai saber, né? O motorista não vai conseguir saber realmente se ele está construindo um bom caminho ou não, né? Se é uma coisa Exatamente. superficial. E também de você não, você é um bom exemplo do Uber, porque eu vou pegar o seu exemplo, vou falar de um caso aqui. E você não transferir os seus problemas para o outro, quando você avalia. Eu peguei um Uber agora, sábado, e o motorista estava muito bem classificado, 4,89, uma coisa assim, né? É 10, 5, né? O máximo. Acho que É, estava bem classificado. E quando eu entrei no Uber, ele era uma pessoa muito séria. Séria sim. demais, sabe? Sisuda, vamos chamar assim, sisuda. E aí eu fiquei assim, eu digo, puxa vida, ele não está tendo um atendimento tão cortês. Mas era a minha avaliação, era uma avaliação com viés equivocado, sabe? No final das contas, ele fez um atendimento impecável, foi muito sério, a dele, calado, dirigiu bem, seguiu um bom caminho, nos agradeceu quando a gente saiu do táxi, do Uber, né? Ou seja, depois eu dei uma boa avaliação para ele, consciente. Mas é difícil, né, fazer isso. É porque eu acho que eu tenho um treino Que nessa é, história da fragilidade. talvez eu tenha um perfil inverso, assim. Eu gosto mais quando o Uber não conversa muito, porque eu prefiro ficar mais tranquila. Mas aí no final eu não vou dar uma avaliação negativa, porque ele se comportou de uma maneira que não me agradou, assim, né? Nesse sentido mais pessoal, né? Ele não fez nada de errado, ele só conversou. Ou no seu caso, não conversou, né? É Exato, uma avaliação meio subjetiva, eu acho. exato. E é enviesada, né, que a gente chama. Então, É, agora é interessante essa sua pergunta pelo seguinte, porque veja, a nossa imagem ela é construída em camadas, nossa reputação é construída em camadas. São camadas que você não pode deixar elas desmoronarem, né, ao longo do tempo. Então, quando você vai para um hotel e você vai lá ver as pesquisas, aquelas pesquisas que estão lá no esses sites aí, né, o Booking, por exemplo, e aham, outros, tem lá as avaliações, você então olha as avaliações e você então constrói uma primeira camada que diz assim, esse hotel deve ser bom, né? Porque outra camada que tem a nota, ele tem uma pontuação lá que vai, que vai além daquelas avaliações que você viu. Tem mais avaliações que você não viu que estão naquela pontuação lá em cima do hotel, né? 9, 8,5. Outra camada que eu construí. Agora eu vou no hotel, aí eu vou construir várias camadas, desde a pessoa que me atende, a recepção, sim. o quarto, tudo. Camadas, camadas, camadas. Bom, legal. Aí eu volto nesse hotel daqui a um ano. Bom, agora eu vou comparar o atendimento que eu tive com esse. Aí eu construo uma outra camada. Essa é uma camada mais sólida. Se eu tiver a mesma experiência que eu tive no passado, aí eu construo uma camada mais sólida que diz assim: os caras são bons mesmo, viu? Lembra que você me perguntou sobre o tempo agora? É Sim. uma camada forte. O problema é que quando você. Se você desmorona alguma dessas camadas, e aí você pode ter um É um problema maior, problema, né? né? Então,
essas avaliações superficiais, elas também são importantes, porque elas são uma camada. Não sei se foi claro na minha explicação. Sim, sim. Porque para você conseguir chegar, levar tempo, né, construindo uma reputação, você precisa passar por essas avaliações intermediárias, né, superficiais, para você ter público também, né? Porque, por exemplo, se você estivesse olhando um restaurante ou um hotel, como você falou, e se for um lugar que não tem uma boa avaliação, você nem vai cogitar aí, né? Então, você também tem que levar isso em consideração. Vejam o cuidado que nós temos aqui nas 11 fragilidades quando nós pedimos um depoimento para um cliente que passou por uma mentoria, passou por um treinamento. Nós temos um cuidado enorme, né, de saber se de fato você observa isso, aquela pessoa teve um ganho na vida dela. A gente dificilmente pede um depoimento para uma pessoa que a gente não tem certeza se ela teve um ganho, né? Ela teve um ganho e aí por isso que seria interessante você pedir um depoimento, porque senão você vai a pessoa vai dar um depoimento superficial por dar? Não, a gente não quer isso, né? Nós não queremos isso aqui. A mesma coisa, deveria ser assim em todos os setores, né? E já aconteceu com você, assim, algum caso que abalou a sua, não sei, a sua reputação, a sua imagem? Na minha empresa, eu próprio sofri abalo, como executivo lá, eu próprio sofri, eu causei problema no meu cliente que abalou a minha reputação. Em alguns casos, você tem abalos que você faz na sua reputação que você não recupera por completo mais nunca. A imagem, tem duas comparações que eu gosto de fazer com elas. Uma é como ela é como um tronco de árvore. Sabe um tronco de árvore? O que é que acontece com o tronco de árvore? Você vai cortando ele, cortando, cortando, cortando. Você para de cortar. A árvore tem uma maneira que ela se regenera, né? Ela, dependendo de onde você foi, ela vai se regenerar. Mas vai ficar uma marca, não vai? Vai ficar... Quem passar, né? Eu acho que todas as árvores, eu acho. Se você for mais profundo, quando quem passar lá vai olhar, opa, essa árvore aqui, ela teve algum problema, alguma doença, aqui, alguma coisa. Ou você corta tanto que vai ter agora que ela vai cair, aí não tem mais jeito. Quando ela caiu, é difícil. Temos um caso recente aqui no nosso país, da cervejaria, né? Uma cervejaria de Minas, uma cervejaria grande, a maior cervejaria do Brasil, artesanal, e teve um problema muito grande na imagem. Podemos falar sobre isso depois. E outra questão da imagem é que ela é realmente uma rachadura, e quando ela trinca, você não consegue mais trazer ela para a mesma posição. Ela não consegue. Esse caso que aconteceu na minha vida, como eu executivo, ainda não era empresário, eu tive um problema com um cliente, uma coisa aparentemente simples, né? Vou colocar entre aspas. Era um prazo que a gente podia atender e não cumpriu o prazo. Aquilo era muito crítico para o cliente. E aí, esse cliente eu convivia, eu já tinha um relacionamento com ele há mais de 10 anos, cliente que confiava muito em mim, não era pouco não, muito. Eu levei 10 anos para construir essa imagem, e aquilo ali, aquele atraso, porque era muito crítico o software para ele, né, causou uma rachadura que eu recuperei, mas nunca recuperei 100%. Eu percebi que o cliente passava a me olhar dali para frente com alguma ressalva. Comecei a me dizer assim, mas você vai fazer mesmo? Eu via isso assim, e aí é isso, a imagem ela tem essa gravidade, sabe, Sara? Por isso que é um patrimônio que você tem que botar ele num cofre e não deixar ninguém mexer. Mas nesse caso que você falou, isso refletia para os outros clientes? Ou você acha que essa sua reputação só ficou abalada para esse cliente específico? Nesse caso, só para esse cliente. Aliás, eu nunca tive um caso de ter abalado para outros clientes. A gente nunca... Porque tem uma série de ações que você tem que tomar. Nessa ação, nesse cliente especificamente, eu não medi esforços, né? Ele me ligou, eu estava num seminário, até conto isso no meu livro, eu estava num seminário de planejamento estratégico da minha unidade, algo que eu não admitia que ninguém faltasse. Eu recebi uma ligação dele, no finalzinho da tarde, eu abandonei o seminário, né? Peguei um avião à noite, fui para lá, em outra cidade, e lá eu, felizmente, tive a habilidade de conduzir todo o processo com ele, de reunião, de renegociação de prazo. Eu não me escondi em momento nenhum de que eu, de fato, tinha cometido um erro, né?
E aquilo, então, foi muito importante naquele momento, muito importante. Eu acho que, se não fosse isso, ele poderia ter cancelado até o contrato. Era um contrato acima de R$ 1 milhão. Imagina o tamanho desse contrato. Veja a gravidade. 1 milhão, viu? Trazendo para valor presente, a gente está falando em R$ 2 milhões. Um contrato muito significativo. Mas não foi só por isso que eu recuperei a imagem, não, porque fazia parte da minha essência. Minha essência é essa. Eu não sou uma pessoa de, sabe, de conversa, de... Tem história das nossas essências. E a maneira com que eu me comportei com ele a fragilidade fez isso, ó. Mas nunca foi mais a mesma coisa. Sim, mas é importante saber como agir, né, também. Uma das perguntas que eu ia lhe fazer, que eu já posso relacionar, é isso, assim, o que fazer quando você tem a sua reputação abalada, né, manchada, como agir logo depois? Você deu um exemplo como você fez, né, para não ser uma coisa maior, né? Você tem alguma outra... Tenho. Quanto maior a rachadura, mais você tem que executar essas ações que eu vou lhe dizer agora, que é um pouco do que eu já falei. Primeiro, você tem que ser rápido. Tem que ser muito rápido. Segundo, você tem que investigar. Quer dizer, antes de eu pegar o avião e cheguei lá, eu investiguei, liguei para todo mundo que estava envolvido, fui a fundo. Então, você tem que investigar, porque você não pode chegar lá sem saber o que é que está acontecendo. O problema poderia não ser seu. Aliás, o problema não era 100% nosso. Ele admitiu também parte do problema. Então, seja rápido, 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 rápido. Feito um raio. Ah, eu vou, um caso similar, eu vou amanhã. Não vou amanhã, eu vou hoje. Ponto. Porque era muito grave, eu sabia que era. Segundo, investigue. Terceiro, seja claríssimo. Claro, feito um copo de água mineral, sabe? Um copo de cristal. Claro. Muito claro naquilo que você está falando. Terceiro, não se esconda. Ah, eu estou lá na reunião com ele, mas eu estou me escondendo, ele fala, eu vou no banheiro, não, eu estou ali para conversar com ele e aí, né, dependendo da rachadura, você já se prepare para o pior. Ele poderia ter me processado, porque, veja, era muito dinheiro. Ele poderia ter alegado que teve um prejuízo, porque eu não entreguei para ele o produto, e podia ser verdade. E aí, dependendo do que acontecer, o caso da cervejaria, converse com seus advogados e se prepare para o pior. Você pode ter multas que vão fechar a sua empresa. Também é multa. Mas então, tem danos assim que são irreparáveis, né? E as providências são essas, sabe? A rachadura é menor, você executa parte disso. Não precisa ser tão rápido, por aí vai. Você vai, né, medindo e avaliando, né? O que fazer, dependendo do grau da gravidade, né? No caso Exato. No caso dessa cervejaria, eu entendo, assim, entendo quer dizer, eu posso entender quem está do outro lado do muro, mas tem uma coisa assim, não é toda cerveja que está dando problema, são algumas só, sabe? Essa você pode continuar consumindo, porque, olha, não vou dizer, a gente nunca deve dizer, dessa água eu não beberei, né? Mas para mim a mensagem tem que ser clara, assim, suspende a venda de cerveja total. Vocês que estiverem aí no bar e não consumam, porque eu não tenho certeza se... Papo reto, sabe? Conversa objetiva, tem risco, parem. A gente está avaliando aqui o que está acontecendo na empresa. Por enquanto, não. Foi uma coisa meio que... era um lote. E aí morria mais gente. Então, isso criou um problema maior do que a velocidade e a clareza. E aí tem uma história de que os sócios, eles... Porque eu sei que é difícil, talvez não tivessem dando a declaração na velocidade que deveriam, entendeu? Então, é isso. Então, existem, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os maiores erros, assim, que podem manchar a reputação de uma maneira mais desastrosa. Por exemplo, se qualquer coisa que tenha a ver com risco de vida, né? Imagino que seja um risco, assim, que uma coisa que se manchar a reputação é muito difícil de construir de novo, né? Por exemplo, teve aquela história da Vale, né? De Brumadinho. Aqui em Maceió, né? Onde eu moro, não sei se você soube, da Braskem, que o bairro de Pinheiro, daqui, virou um bairro fantasma porque começou a destruir, começou a abrir cratera assim, no solo,
E ninguém pode morar lá mais. Nossa. Então, o E quem bairro todo estava ficou lá? sem... Teve que sair, foi? Então, tem que sair. Estão pagando indenização, enfim. Mas é uma coisa que não tem, assim, o que fazer. Além de gastar, tipo, muito dinheiro, né? Com a indenização. Então, você... É porque é uma empresa também, assim, multimilionária, né? Então, não sei o quanto isso vai impactar financeiramente, mas ninguém vai confiar mais, né, numa empresa dessa. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre quais são esses erros, assim, cruéis que não tem como, assim, que não tem como fugir da empresa quebrar, assim. Bom, primeiro, pegando esse seu exemplo, dizer que as grandes empresas elas estão mais sujeitas a impacto na imagem que as pequenas empresas. Porque elas têm um impacto maior, elas estão mais, elas distribuem para uma sociedade maior, uma quantidade de pessoas maior, né? Você pega, tem vários casos aí, Coca-Cola, você pega uma empresa como a Coca-Cola, como a Nestlé, não estou dizendo que elas tiveram problema, não, tiveram, mas empresas como essa, desse tamanho, se elas têm um impacto na imagem, se alguém toma uma Coca-Cola, encontra dentro da Coca-Cola uma barata, por exemplo, imagine o impacto isso pode Já ter para a teve um imagem. caso Pois desse. é, eu sei. Então é Era um isso. rato. Era um boss. Então imagine, né? Só que elas têm, ao mesmo tempo que têm um impacto maior na sociedade, elas têm muito mais caixa para lidar com isso. Dificilmente uma empresa quebra por conta de imagem. Estou tentando lembrar que se aconteceu isso, acho que não lembro. E elas também têm processos que elas são obrigatórias em gerenciamento de riscos. Tem um risco chamado risco da imagem, gestão do risco da imagem, da reputação. Elas são obrigadas a terem procedimentos de controle disso, percebe? Uma pequena empresa, apesar dela estar menos sujeita à imagem, quando acontece, pode ser devastador. Você perguntou, não foi nem isso, você perguntou quais são as medidas, é isso? Para. Quais são os piores erros, assim, que podem afetar uma empresa que não tem jeito, assim, se esse erro acontecer, a sua reputação tem quase 100% de chance de, de não conseguir ser recuperada, entendeu? Tá. Tem esses Bom, erros mais graves. eu diria que um deles você já falou, toda empresa que fornece bebidas, alimentos, produtos de beleza, de pele, como é que chama? De cosméticos, né? De Cosmético. saúde, elas estão mais sujeitas a problema, porque se você tiver um envenenamento, prejudicar a sua pele, ou por aí vai, né? Você vai ter, no mínimo, você vai ter um processo na justiça. Alguém vai lhe processar aí, você pode quebrar pelo processo. Se essa cervejaria está se falando em milhões de reais, né? Então, dificilmente você tem caixa para isso. Esse é um caso. Agora, eu diria para você que uma peça-chave que pode quebrar quando se fala de reputação é a ética. A ética. Quer dizer, o código de ética que você, pequeno e médio empresário, que está nos ouvindo aqui, tem no seu negócio, ele é fundamental para você construir uma boa imagem. Porque é a ética que nos faz respirar de maneira diferente, sabe? Em vez de eu Sim. respirar em cima de alguém, eu estou respirando de uma maneira que eu não estou afetando ninguém, né? Então, o código de ética, eu diria, a maneira com que você enxerga o seu cliente e trata ele de forma ética. O que é ético? Ética é fazer as coisas certas, né? Se a gente quiser simplificar o que é ético é você fazer a coisa certa. Cruzar um sinal vermelho não é certo. Você cruza, você não está sendo antiético. Ocupar lá um estacionamento de alguém que você não tem nenhuma deficiência. Você ocupa um estacionamento de alguém que é para deficiente. Você não está ninguém vendo. Você não está sendo ético. Você mente para o seu cliente. Você mente. Você diz para ele que você vai entregar daqui a 3 dias. Você já sabe que você não vai entregar daqui a 3 dias. Você está mentindo para ele. Ele vai descobrir depois, né? Não vai abalar a sua reputação porque você mentiu uma vez para ele. Talvez não. Mas se você repetir isso, você. Então, se você tem essa antiética dentro de você, Fator, né? é uma bomba relógio para. Eu diria, Sara, que é o principal. Eu diria que é o principal, é a questão da ética. Tem outro, né? Não, acho que você seguir as normas, né, à risca, você minimiza as chances de ter um problema, né? Assim, até que você fala sobre riscos ambientais, né? Então, se você estiver de olho
nas questões ambientais, de como seguir à risca, né, os parâmetros que a lei lá ela institui, já minimiza o risco de você cometer algum erro grave, né, em relação a isso. Exato, exato. E questões mais internas, como eu falei, da sua maneira de ser como empresário, né? Eu estou falando empresário, mas porque é o nosso papo aqui com empresário, mas isso vale para... Né? Não tem coisas que a gente acha que não tem nada demais, não tem? Isso aqui Sim. não tem ninguém vendo. Vou jogar essa casca de banana aqui na calça, não tem ninguém vendo. Aí você diz assim, não, mas é porque o Brasil é um país subdesenvolvido. Não, não é, porque Nova York tem lá naquele bairro mais rico de Manhattan, tem lá $100 se você deixar o cocô do cachorro na rua, você paga $100. Tem câmera lá para filmar. Então, a pessoa já pensa, $100 é dinheiro, né? Você já pensa 2 vezes se você vai fazer ou não. Então, mas eu acho que é uma questão de comportamento mesmo. Por exemplo, eu nunca permiti, na empresa que eu trabalhei de tecnologia, que alguém destratasse um cliente, mesmo quando o cliente não estava ali presente. Às vezes você está danado com o cliente, não está? Está danado com aquele cliente. Aí alguém entrava na mensagem e dizia, mas aquele cliente, eu dizia, opa, você diria isso para ele? Não, então também não venha me dizer. A gente precisa tratar o cliente com respeito, né? Então, é essa coisa que eu falo, sabe, não sei se eu estou sendo claro, uma coisa está dentro da gente. Quando você tem isso dentro de você, você escorrega menos quando se fala na imagem, bem menos. E até se acontecer alguma coisa, você vai saber agir de uma maneira mais correta, né? E aí Exatamente. tem probabilidade de dar menos erro, né? De dar menos problemas graves. Você sabe um negócio que você nunca deve dizer para o seu cliente? Nunca. Adivinha? Não É sei. adivinhar, não. Você nunca deve dizer para ele assim, confie em mim. Nunca deve dizer isso para ele. A mesma coisa, se sou casado, aí você diz para sua mulher ou para o seu marido, confie em mim. Não. Você tem que agir de maneira tal que as pessoas confiem em você. Não precisa dizer isso. Você diz é porque tem uma coisa que... Já não é muito confiável, né? É. E eu queria saber agora um pouco sobre internet, assim, né? Porque a gente está num momento que as redes sociais estão muito presentes na vida de todo mundo e também das empresas, né? É, inclusive um mecanismo que as empresas utilizam para se promover, para construir uma imagem positiva. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois lados, assim, né? De se colocar na internet, de se expor nas redes sociais. Como isso pode afetar positivamente e negativamente, assim, para a imagem da empresa? Eu diria que é uma camada a mais, lembra que nós falamos das camadas? As mídias sociais são uma camada a mais, mas são uma camada bem forte, tanto para o mal ou para o bem, porque é aquela história, né? Para você ter sua imagem comprometida, basta que alguém comece a falar mal de você. Você nem fez nada, É, né? E hoje em dia você pode até baixar vídeo, não pode? Você pode baixar um vídeo, editar e colocar lá um... Não pode fazem fazer uma muito edição? isso. Fazem, né? Então, imagine, as mídias sociais são uma camada potente de destruição de imagem. Tem um filme, inclusive, interessante, chama-se, acho que eu talvez, não sei se falei para você, Rede do Ódio, que é um filme de um polonês, e ganhou alguns prêmios, e ele fala sobre, não sei nem se isso existe lá fora, deve existir, sobre empresas, até no Brasil mesmo, empresas que são contratadas para denegrir, para destruir a imagem de um concorrente. Imagine. Então, é uma camada perigosa essa. E o que faz, assim, quando acontece alguma coisa assim, né? De caluniarem, difamarem, mentirem, né? Sobre a sua empresa, assim, como... Então, é a mesma receita que eu falei, quando acontece um caso real, a receita é a mesma. Você tem que ser rápido, você tem que ser claro, você tem que investigar o que aconteceu, como é que aquilo foi gerado, para você poder explicar, percebe? Você tem que buscar meios para você se proteger judicialmente, e é a mesma receita. A receita é sempre a mesma. Eu acho que é sempre a mesma. Por exemplo, assim, quando tem um assunto que é polêmico, sobre alguma coisa, entendeu? E aí eu vejo que muitas pessoas, porque o empresário, né, é a imagem da empresa, né? Então, às vezes ele quer se posicionar e isso pode refletir na imagem da empresa se for um posicionamento que vai desagradar alguém, por exemplo.
Perfeito. Mas aí, ao mesmo tempo, ele não quer ficar isento, né? Se for uma coisa muito importante. Então, Perfeito. Bom, eu diria que o empresário, a única coisa que ele deveria se posicionar melhor é sobre a empresa dele, sobre o negócio que ele está situado. Eu me posiciono, assim, sem fronteiras, vamos chamar assim, quando a gente fala de crescimento da empresa, entendeu? Sempre que houver algo que eu ouvi, que eu concordar, eu posso me posicionar de maneira, digamos, sem tanto apego, né, com a questão. Mas, fora disso, eu não sei se eu devo me posicionar, não. Não sei se eu devo me posicionar quando eu estou falando da minha empresa, eu vestido como empresário, entendeu? Porque, não sei se eu deveria me posicionar sob o ponto de vista político. Eu vou me posicionar sob o ponto de vista político quando eu digo que as interferências políticas, elas atrapalham o empresário de crescer. O empresário se planejou para crescer de um determinado imposto que ele tinha. Ele fez o conta daquele imposto. Aí surgiu um imposto novo, aquilo atrapalha o crescimento dele. Percebe? Surgiu uma regra nova. Ele atrapalha. Então, nesse caso, eu me posiciono, mas não dizendo que o governo está errado, dizendo que o empresário ele precisa entender que o contexto que ele vive é esse. Entendeu? Tem uma fronteira aí que eu acho que é uma questão de escolha também. Quanto mais você pisa fora das fronteiras da empresa, e se posiciona em outras questões, mais você se arrisca a ter problemas polêmicos e isso comprometer a sua imagem. A pessoa diz assim, puxa vida, ele era um empresário tão bom naquilo, está falando aqui que determinada religião... Tem um caso, inclusive, não sei se agora se foi o dono ou o presidente de uma marca de macarrão italiana muito famosa, que ele se posicionou sobre a questão do gênero, do sexo, né? E isso criou uma polêmica enorme, né? Como se ele dissesse que o cliente dele eram famílias. Ou seja, quem não tivesse uma família não era... não deveria comprar, uma coisa mais ou menos assim. Então, eu acho que é uma fronteira que, ora, eu compro a massa quem quiser, né? A gente aqui não tem nenhuma fronteira no nosso negócio, nenhuma fronteira. Na verdade, então... até não faz sentido, né? Você está diminuindo o seu público. Pois é, pois é. Então, você lembra que quando a gente cria um grupo de empresários, nós criamos grupos de empresários, lembra? Nesses grupos de empresários, nós discutimos o quê? Crescimento da empresa. Tem lá vários grupos no WhatsApp, né? Crescimento da empresa. E lá está escrito, quando a pessoa entra, tem lá uma regra que diz o seguinte, aqui é proibido discutir outros assuntos. Futebol, política, religião. Por quê? Porque o grupo é para a empresa crescer. Se alguém começa... Não dá para isso. Se alguém começa a falar outra coisa, vai desviar do... Então, eu não estou dizendo que a gente deve ser omisso, mas avalie o seu risco quando você pisar fora da fronteira da empresa. Estamos falando de imagem, né? Porque justamente é isso, né? Quando tem muito... Eu vejo, assim, tem empresa que usa isso como se fosse um artifício para se promover, assim. Se envolve, às vezes, em polêmicas para ficar em alta ou para ter muita visualização, por exemplo, no assunto. Só que aí termina se prejudicando, né? Entendi. Sua pergunta aí é o pessoal colocar isso como um trampolim para se promover, né? Tem gente que faz isso. Pior ainda, né? Porque é pior ainda. E se você for, né, visto por aquilo, você não vai ser um público fiel, né, que vai estar chegando até você. Vai ser aquele público que só está chegando ali por polêmica, né? E aí também não vai adiantar de nada. Pois é, ainda tem isso. Pois é. É um terreno arriscado. Mas como a gente falou, né, você pode usar a internet e as redes sociais de uma maneira positiva, né, para construir sua imagem, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como usar o marketing digital, por exemplo, para lhe favorecer, né, a construir uma imagem positiva, assim. Legal. Bom, veja. Primeiro, quanto mais você tiver no círculo da sua empresa, como nós acabamos de falar, mais seguro você está. Não estou dizendo que você está seguro, mas mais seguro você está. Quanto mais você falar também sobre aquilo que você conhece, que você sabe, quer dizer, quanto maior a autoridade você construir sobre aquilo que você domina, por exemplo, aqui, a gente constrói autoridade sobre o quê? Sobre como fazer a empresa crescer. Tem poucas empresas que fazem isso tão bem como a gente faz. A gente especializou
nessa história de como fazer a empresa crescer. Então, é uma tendência de que quando alguém nos ouça falando, ela percebe que aquilo ali, por trás daquela pessoa que esteja falando, seja eu, você aqui nesse podcast, ela percebe que tem uma consistência, né? Daquilo, tem uma autoridade. Isso constrói, a autoridade, ela constrói também credibilidade, tende a construir ética, desde que o que você fala é consistente e é ético, né? Porque eu poderia ensinar uma empresa a crescer de outra maneira, né? Não podia? Faz o seguinte, para você crescer, você fala mal do seu concorrente. Não tem que falar mal do concorrente. Você tem que falar bem de você. Deixa o concorrente de lado. O que você pode é usar as fraquezas que tem o seu concorrente para você falar das suas fortalezas. Mas não falar mal do seu concorrente. Então, a gente não ensina isso aqui, ensina? Porque nós estaremos sendo pouco éticos fazendo isso. Então, eu acho que se você usa dessa maneira as redes sociais, construindo, sendo bem direto na resposta, construindo um conteúdo coerente com o que você faz e em torno do que você conhece, e sendo ético quando você fala, suas orientações são éticas, e sem sair muito do ciclo da sua empresa, você constrói um ambiente mais seguro para a sua imagem. Legal. Colocando depoimentos de clientes também, né? Falando bem de você. Eu ia falar disso, assim, né? Você conseguindo criar, né, essa autoridade em um público, você pode usar isso também a seu favor, né? Pedindo depoimentos, enfim. Que aí você vai ver que é uma avaliação verdadeira, né? Exatamente. E quais são as maiores consequências que uma má reputação pode trazer para uma empresa, assim? Ela afeta só a empresa ou pode afetar outros ramos da sua vida também? Pode, porque a vida do empresário, pequeno empresário, vida pessoal e vida empresarial, elas estão muito interligadas, né? Tudo aquilo que, eu não diria tudo, mas grande parte daquilo que afeta a sua imagem como pessoa, afeta também a sua imagem como empresário. E recíproca é verdadeira, quando afeta a imagem da sua empresa, afeta a sua imagem também na pessoa física. Eu digo para o empresário, evite evite publicar, fazer publicações pessoais nas suas redes sociais. Você faz lá uma publicação de você lá num bar, bebendo, com um monte de amigos, sabe? Eu não estou nem falando dos problemas atuais de distanciamento, estou falando no dia a dia mesmo. Qual é o ganho que você vai ter? Você aparecer, você bebendo cerveja. Eu não tenho nada contra beber cerveja, mas qual é o bem que você vai fazer para a sua imagem enquanto empresário? Bom, só se você vender cerveja, aí sim, legal. Né? Ou se você fuma, você vende cigarro, você fuma, tudo bem, aí. Senão, Faz sentido, né? para que você vai fazer isso? Né? Então, tem uma relação muito próxima. E quando você mexe com um, mexe com o outro, necessariamente, né? Não necessariamente, mas precisa ter cuidado. Os dois lados são muito próximos. Numa pequena empresa, o dono é a empresa. Não é assim? Talvez você devesse até evitar ter outra, por exemplo, na rede social. Você acha que é legal ter o perfil da empresa e do empresário ou é melhor unir uma coisa só? Eu sou radical em relação a isso. Eu diria até que os empresários nem me ouvem direito, porque acham que sou meio radical. Quando se fala, às vezes eu acho o seguinte, você não tem que ter nenhum posicionamento privado se você é empresário. Veja, se você é empresário e você usa as redes sociais para alavancar o seu negócio, e você deveria usar as redes sociais para alavancar o seu negócio, né? Você, então, não deveria ter nenhum posicionamento da pessoa física, zero. Zero. Não deveria ter um Instagram da pessoa física, nem um Facebook, nada. Só posicionamento da empresa. Você é empresário, você precisa ganhar dinheiro com isso. E não... mas tem uma relação próxima entre família e... Quer dizer, é aquela história, você não é uma máquina, você é uma pessoa também. Então, claro, coloque alguns conteúdos dentro da sua empresa relacionados à sua família. Então, por exemplo, eu estou aqui num domingo com minha família, hoje não estou trabalhando, né? Mas não tem nenhum problema, porque os meus clientes não precisam de mim. Uma coisa mais ou menos assim, eu estou aqui almoçando com minha família, e por aí, para por aí. Não precisa muito mais do que isso, entendeu? Minha mulher me dá muita força na minha empresa, no meu trabalho, e é coisa assim que ele torna humano e não... É bom também, né, para criar uma aproximação com o público, mas sem exagerar, né? Sem exagerar, isso. É bom, mas não precisa exagerar.
E aí eu queria saber, assim, finalmente, quais são as maiores dicas, né, para você evitar e talvez assim, prevenir que sua empresa sofra com a fragilidade da imagem. Assim. Quais pontos, assim, para a gente fechar aqui? Bom, já falamos um pouco sobre alguns, que é essa história de seja ético, né? Esse talvez seja o primeiro. Outra é coisa simples, Sara. Você diga uma coisa e evite dizer uma coisa e fazer outra. É só isso, né? Porque a pior coisa do mundo é instabilidade. Se eu já sei que você vai me atender em 3 dias, eu queria em um, mas eu já sei que seu prazo é 3 e eu quero conviver com isso, eu vou ficar com 3. Agora, se você disse que é 3 e me entrega em 5, você está dizendo uma coisa e fazendo outra. Então, é isso, outra coisa. Cumpra as promessas que você faz. Ponto. Tenha cuidado em danificar o meio ambiente se o que você faz tem esse risco. Se o que você faz não tem nenhuma relação com o meio ambiente, por exemplo, o que nós fazemos aqui não tem relação com o meio ambiente, né? Mas você poderia, mesmo assim, fortalecer a sua imagem dizendo que você doa dinheiro, por exemplo, em instituição de caridade, instituição de crianças, entendeu? Sim. Inclusive, é uma boa ideia para a gente fazer, pensar em fazer, né? Na nossa empresa aqui. Quer dizer, é isso. Você poderia ter algumas ações que, você me perguntou ações, né? Que vão fortalecer a sua imagem. Outra é, você tem que ter muito cuidado com os seus colaboradores. Mas o que tem a ver colaboradores com imagem? Tem tudo a ver, né? Se você distrata seus colaboradores, o que é que vai acontecer? Duas coisas podem acontecer. Primeiro, eles vão falar mal de você lá fora. Puxa vida, o Tederaldo pega pesado, né? Fica gritando aqui com a gente. Não faço nada disso, viu? É só como exemplo. Ou seja, você está também, através de seus colaboradores, prejudicando a sua imagem. Ou, se pior, eles amanhã saem da sua empresa e vão trabalhar num cliente, como já aconteceu comigo. E aí, vai para um cliente seu, Certo. fica falando mal de você lá dentro. Vai afetar a sua imagem, né? Coisas assim que são simples. Mas eu diria que o maior gatilho de todos, o gatilho no sentido de disparar, né? Para a imagem é o cliente. É o cliente. Porque você está com ele aí em contato o tempo todo, e aí qualquer deslize, você pode afetar a sua imagem, né? O empresário, quando eu converso com ele e falo das 11 fragilidades, ele diz assim, ó, você pode me dizer que eu tenho qualquer uma, viu, Tadeu? Mas a da imagem eu não tenho de jeito nenhum. Essa aqui não. Por quê? Porque ele acha que isso tem a ver com honestidade. E eu digo para ele assim, bom, mas quantas vezes esse ano você falou que ia entregar algo para o cliente e entregou atrasado? Mas 10 vezes. Ah, é? E você não acha que isso pode estar atrapalhando sua imagem, não? Ah, é, pode. Então, não necessariamente tem a ver com honestidade, tem a ver também com o seu atendimento ao cliente. Aquela questão da coerência e consistência, né? E tem um atendimento impecável. O seu atendimento tem que ser impecável. Ponto. Legal. E também acho que atender bem as normas todas, né, vigentes, é uma coisa que também é importante, né, para não abalar a sua imagem, né? Você fala normas externas? Assim, para você, como você falou, né, sobre a questão ambiental, ficar de olho em todas as Sim, coisas que estão acontecendo, para você não cometer um deslize aí, né, que possa manchar sua reputação. exatamente. Essa é uma restaurante que você gosta, e aí, naquele dia que você vai, ter um monte de mesa na calçada, as pessoas não conseguem nem passar direito, você próprio para chegar lá, ele está errado, né? Está descumprindo a norma, mas ninguém está fazendo nada em relação a isso, mas você está vendo, então, é isso que você acabou de dizer. Culpa as normas, culpa as normas. Culpa 100% das normas, não, culpa 110%. Em relação à pandemia também, né, teve vários lugares que não estavam respeitando, e aí cria uma imagem de que não é um lugar confiável, né? Até depois, agora que tá reabrindo as coisas, você fica até meio assim de ir lá e você acha que ele não tá sendo seguro, né? Não tá respeitando as normas sanitárias, né? Exato, Então, exato. Você fica desconfiado, né? cria uma reputação ruim em relação a isso, né? Isso aí. Legal, então, Taderaldo. Adorei a nossa conversa, foi ótimo, foi bem esclarecedor. Eu queria lembrar o empresário de se inscrever e deixar o comentário, deixar o like. E é isso. Você quer finalizar comentando alguma coisa?
Então, eu acho que nós já passamos por todos os pontos aqui, viu? É só lembrar que esse é seu bem mais valioso mesmo. Não deixe ele ir embora, não, porque se ele for, talvez você não consiga corrigir essa fragilidade mais. Cuide dele bem. É isso. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.